Salve, salve pessoal, aqui é Eduardo Lemos. O vídeo de hoje é para responder uma dúvida de um cliente nosso, um contribuinte da Bahia, minha amada Bahia, Alexandre. E esse vídeo vai ficar aqui no meu canal no YouTube porque pode ser também a sua dúvida. E ela já passou em alguns outros casos pela nossa equipe. Recebimento de valor incontroverso, ou seja, recebimento de ação judicial em mais de um ano calendário. No caso do Alexandre, ele recebeu um valor do processo em 2020, recebeu um valor em 2021 e ainda tem um saldo a receber agora em 2022. E ele foi em 2020, ele não declarou o valor que recebeu e não ficou em malha fina. Ele quer saber primeiro por que ele não ficou em malha fina. Simples, porque existe ainda um erro brutal de fontes pagadoras e é uma falta de entendimento do procedimento de imposto de renda da pessoa física. Quando se paga valor incontroverso para um reclamante, geralmente a fonte pagadora ou a empresa ou o banco não fazem a DIRF. Entretanto, legalmente dizendo, existiu um aumento patrimonial para fins fiscal do imposto de renda. Então sim, se você receber um valor incontroverso no processo, ainda que a fonte pagadora não tenha feito a tal da DIRF, da declaração que amarra tudo no sistema da Receita, você tem que declarar, ou teria que declarar no seu imposto de renda, proporcionalizando tudo, o que você recebeu, o número de meses e por aí vai. E por que a maioria dos casos não ficam em malha fiscal, ainda que o contribuinte não faça a declaração cabível? Justamente pela ausência da DIRF. Se a fonte pagadora não mandou informação nenhuma para o sistema de cruzamento de dados da Receita, logo a Receita está no escuro, ela não sabe que você recebeu aquilo. E como eu já disse em outros vídeos, declaração de imposto de renda é cruzamento primário de dados. Não, é inteligente, óbvio, né? Mas é feito de 0 e 1, é binômio ali, é númerozinho que se cruza e que dá problema. Então é por isso que você não ficou em malha fiscal. Aí a próxima pergunta do Alexandre é o seguinte: tudo bem, eu não fiquei em malha fiscal, mas se eu lançar isso retroativo lá, como você está me dizendo em 2020, vai me dar um valor enorme de imposto a pagar. Claro, porque você não teve imposto de renda recolhido na fonte, que é o que amortizaria, que deveria também ser feito e não é feito pelas partes, e as partes do processo não diligenciam isso e não procuram um Dudu aqui para esclarecer. Mas se você não teve imposto de renda retido na fonte, logo você está pagando imposto sem amortizar nada. Vai ficar uma enormidade. E quando que você amortizaria isso? Lá na frente, quando a fonte pagadora finalmente fizesse o recolhimento do imposto de renda no DARF, código 1889, no seu CPF para a Receita Federal. Então, não é correto, entende? A gente vai ter que separar da parte técnica correta e da parte aplicável de chão de fábrica. Aí, o Alexandre me perguntou o seguinte: se eu não declaro lá atrás em 2020, não pago esse imposto grande, só declaro agora em 2022, que é quando finaliza o processo, e aí sim a fonte pagadora vai fazer a DIRF. Está errado, né? Como eu já expliquei, que deveria ter feito lá atrás parte disso. Mas vai fazer a DIRF, vai fazer o recolhimento do imposto de renda na fonte e finalmente você vai para a base de dados da Receita. Está errado? Está errado. Está errado por quê? Porque tecnicamente, legalmente, você deveria ter feito o quê? As declarações de imposto de renda nos anos calendários que você recebeu. Se você fizer isso agora totalmente e ficar em alguma malha fiscal, em qualquer ponto, por exemplo, número de meses, NM, cai muito em malha fiscal de comprovação documental, por mais que esteja tudo certinho. Se você ficar em malha fiscal, você vai ficar na mão do auditor. E ele pode fazer o quê? Ele pode abrir todo esse procedimento que eu estou te citando aqui, para fazer um auto de infração desde lá de 2020, 2021, com juros, com multa, com tudo. Então, ao invés de você pagar aquele imposto de renda lá de trás grande, você vai pagar aquele imposto de renda lá de trás grande, com multa que pode chegar a 100%. Então, é a teoria do risco. Você tem que ter em mente que pode não dar nada de errado e colar tudo direitinho, mas isso não está correto, e se der errado, você vai pagar muito mais pelo erro que cometeu e pelo erro que a fonte pagadora, os agentes do processo cometeram de não fazer o que é certo, que é recolher cada imposto de renda dentro de cada recebimento em cada ano. É isso. Dúvida complementar? edulemos.com.br, fala comigo e mande dúvidas, que é um prazer respondê-las. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.